Por essa eu não esperava. Eu fui surpreendido com esse teste que a TV Globo fez em seu canal na TV 3.0, no qual ela exibiu um programa em 4K que não fosse novela. E justamente no segmento que eu menos esperava que teria esses testes, que é o jornalismo. Inclusive, essa semana estava previsto eu gravar de um outro tema para esse canal, porque tinha chegado este Blu-ray aqui dos Estados Unidos, que justifica muito bem por que eu ainda compro Blu-rays e por que eu ainda compro mídia física. Principalmente por conta dessa discussão aí da Sony do fim das mídias físicas nos games, mas acho que essa discussão vai até 2028. Então fique ligado no próximo vídeo que eu vou falar um pouco de Blu-ray versus streaming. Mas voltando aqui para a discussão do jornalismo, o que eu considero jornalismo? Jornalismo geralmente tem o jornalismo hard news, que são aqueles tipos de notícias como fulano mata ciclano, um buraco abre na rua e devora 3 casas, governador da cidade aprova uma lei polêmica. Esse tipo de hard news exige agilidade. No momento que eu tô percebendo o jornalismo na TV, que está simplesmente substituindo os repórteres cinematográficos para que o próprio repórter também seja cameraman, utilizando o próprio telefone para fazer link ao vivo, utilizando soluções como LinkU, isso já é um argumento que qualidade de imagem em jornalismo é um negócio secundário. Não se tem tempo para uma notícia para eu poder fazer 2 colorimetrias diferentes, uma para telas HDR e outras para telas mais antigas não compatíveis com HDR. O tempo a mais que vai levar para renderizar uma reportagem é o suficiente numa concorrência que a gente tem redes sociais e outras emissoras em dar aquele furo primeiro. E um outro ponto, por que jornalismo é um segmento pouquíssimo provável que tenhamos 4K um dia? É porque há pouquíssimos exemplos no mundo inteiro. A gente sabe bem que filmes e séries, o 4K e o HDR são amplamente utilizados pelas plataformas de streaming. Em esportes, mais ou menos. Inclusive, esse é um tema também que eu pretendo falar no próximo vídeo, porque o 4K no esporte ele deu uma flopadinha. Mas eu posso argumentar isso num vídeo futuro e que se você tiver interesse é só você escrever aqui embaixo nos comentários. Mas jornalismo, assim, de cabeça, eu só pensei em 2 exemplos. O primeiro deles é num país praticamente vizinho ao nosso, os nossos hermanos argentinos, que eu vi assim por alto na internet esses dias, que tem uma rede de televisão chamado Canal 26 lá na Argentina, que anunciou que em 2026 eles teriam o primeiro canal de notícias 24 horas em 4K. E eu até encontrei, tá? Tem uma live dessa emissora. Você nem precisa de VPN para ter acesso, porque está aqui no YouTube. E está aberto para o mundo inteiro. É um canal de notícias internacionais que, de fato, fica exibindo imagens em 4K o tempo todo. E tem um outro canal argentino, que é o canal TN, que também divulgou que teria o seu canal de notícias em 4K. Só faltou adaptar a parte gráfica para 4K, porque esse entrelaçado tremendo tá me dando agonia. Fora exemplos na Ásia, como por exemplo os canais da NHKBS 4K e 8K, que eram disponibilizados via satélite, porque o Japão, por ter uma geografia muito complicada, a transmissão por satélite é o que mais abrange ali. Mas esses canais têm notícias que já estariam sendo descontinuados para que esses conteúdos fossem já migrados para a internet e o streaming. Então, visto esse cenário, eu não espero que esse segmento de jornalismo hard news seja um dia em 4K ou HDR. E além disso, o jornalismo ao vivo, né, é o que, pelo que eu estou observando, vai ocupar a maior parte das grades das emissoras de televisão, até porque é um dos poucos diferenciais da TV comum perante o streaming, que as pessoas já preferem consumir o conteúdo de entretenimento, esses enlatados, séries e filmes, já na plataforma de streaming. Mas o que eu não considerava jornalismo, e que na verdade é jornalismo, são aqueles programas tipo reportagens e pautas frias,
que passa na grade da televisão eventualmente, como por exemplo o Globo Repórter, que está disponível em 4K no Globoplay, e também o Antena Paulista, um programa que passa exclusivamente aqui em São Paulo, e para não dizer que é clickbait, você pode conferir nos créditos do programa que está escrito claramente jornalismo, que no último domingo, às 7 da madrugada, enquanto você estava dormindo, enquanto eu deveria estar dormindo, isso não é hora para fazer testes, aproveitou para exibir essa edição de programa. É um programa rapidinho de 30 minutos em qualidade 4K na TV aberta. E também é um programa que está disponível nessa qualidade no Globoplay, que a gente já vai fazer a comparação daqui a pouco. Ou seja, em outras palavras, a Globo está seguindo o mesmo caminho que ela tomou quando começou a TV digital HD. Quando em 2009, por exemplo, o programa Profissão Repórter passou a ser exibido em alta definição. E desde o início das transmissões digitais em 2007, o Globo Repórter eventualmente produzia algumas coisas também em alta definição. E o Antena Paulista é um programa que se trata sobre coisas a se fazer em São Paulo. Atrações turísticas, essas partes culturais, de arte. Bom, pra mim que eu tô morando há um ano em São Paulo, que eu não conheço praticamente nada desse estado, pode até ser interessante. É tipo como, em outras palavras, é tipo você que tá aí no YouTube, tem muito desses vlogs de viagem, muito desses vlogs aí de pessoas que vão visitar lugares, é mais ou menos essa linguagem, mas com uma edição um pouco mais jornalística, com uma forma mais de reportagem e menos de vlog. E nesse programa específico que passou ontem, eu estou gravando na segunda-feira, eles exibiram um festival da sopa que acontece na CEAGESP, inclusive é perto daqui de Osasco, da onde eu estou gravando. Teve imagens de Campos do Jordão, produzidos pela TV Vanguarda, que é uma afiliada da Globo no interior de São Paulo. E teve também algumas cenas de um museu, alguma coisa relacionada a meio ambiente, que as letras pequenininhas que apareciam no museu estavam bem nítidos na transmissão. E tinha muitas imagens de comida para você ficar com fome às 7 horas da madrugada. A qualidade, a nitidez era de fato 4K, mas era um programa produzido apenas em SDR. Como você pode observar no escopo, em nenhum momento o escopo ultrapassou a faixa dos 200 nits nas partes mais claras da imagem. Acho que até justifica, porque, como eu falei pra vocês, jornalismo precisa de agilidade e não dá tempo de você fazer duas colorimetrias diferentes. E durante a minha gravação, eu tinha acordado, programei meu PC de live pra fazer essa análise pra trazer pra esse vídeo aqui. E obviamente, eu fui dormir, eu não assisti no horário que passou. Porque eu não gosto de acordar cedo, TV Globo. Mas posteriormente, quando eu analisei a gravação, eu notei durante o programa que teve uma leve desincronia de áudio e vídeo. Mas também eu vou colocar na culpa da minha gravação, porque eu utilizei um preset de gravação mais lento, então pode ser que isso possa ter causado um pouco dessa desincronia. Comparando com o Globoplay, eu achei que eu não notaria diferença alguma. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês mesmo assim. Essa aqui é a bruta do Globoplay, que tem um bitrate de uma média de 13 a 14 megabits por segundo no codec H265. Está num nível de bitrate ok, nível que você vê basicamente no YouTube nos vídeos 4K. Isso aqui, na verdade, é uma WebDL, ou seja, é uma cópia direta do conteúdo via download, sem fazer nenhum tipo de reencoding. Enquanto esta aqui é a captura feita no conversor da TV 3.0, conectada a uma placa de captura, ou seja, houve um reencode. Coloquei a 45 megabits por segundo de bitrate em H265, enquanto ainda não é conveniente capturar os pacotes da imagem bruta em H266. E esse tipo de captura a gente chama de TV RIP. Mas, de qualquer forma, o YouTube vai reencodar tudo quando for mandar esse vídeo editado. E se você tiver interesse em saber também essa diferença de WebDL, WebRIP, eu posso abordar isso também no próximo vídeo, já que eu mencionei que eu iria falar de Blu-rays. E tem tudo a ver. Blu-ray, torrent, streaming. Mas, continuando, outra coisa de interessante que eu vi no arquivo do Globoplay, que apesar de ser em SDR, ele foi upado também com 10 bits de profundidade de cor, principalmente para evitar aquela coisa desagradável do color banding em degradês, apesar de que você não vê
metadados de HDR. E 10 bits SDR vai depender muito do player que você vai reproduzir. E da tela. Essa tela que eu estou aqui, por exemplo, é uma tela 10 bits nativa. E o meu Windows está em 10 bits. Mas, por exemplo, quando você posta isso aqui no YouTube, vamos supor que a Globo não derrube isso aqui se eu postar esse vídeo na íntegra no YouTube. O YouTube vai reencodar por ser em SDR, aqui vai cair para 8 bits. E isso era uma dor que um outro youtuber chamado PC Facts, que fala muito de hardware e de informática, ele queria preservar o 10 bits da câmera dele, mas em SDR o YouTube reencodava em 8 bits, então você já tinha uma perda de profundidade de cor. E aí ele optou em migrar os seus vídeos para HDR para manter esses 10 bits e a riqueza de cor. Agora, ainda aqui para comparação, tem uma outra coisa muito interessante. Aqui na esquerda é a imagem do Globoplay e aqui na direita a da TV 3.0, em formato JXL para armazenar os metadados do HDR e exibir em HDR para mim também. E tem uma coisa aqui muito interessante, ó. A nitidez, a gente sabe que é muito parecida, ó. Realmente eu não noto diferença da nitidez da imagem que foi transmitida na TV 3.0 e no Globoplay. Os detalhes aqui dos brincos da apresentadora permanecem, os detalhes dos tecidos da roupa também, mas há uma diferença de cor, né? Porque o print do Globoplay que foi salvo em PNG simples, por ser em SDR, ele salvou em 8 bits, então eu perdi um pouco essa profundidade de cor na camisa e também na planta aqui na parte verde, a tonalidade de verde está diferente. Por ser um print aqui da esquerda do Globoplay em SDR, você vai ver um branco de fato, porque aqui estão os 200 nits, enquanto em HDR 200 nits é esse tom acinzentado. Como eu já falei em outros vídeos, o branco do HDR é aquele branco da lanterna do celular em 1000 nits. Mas se a gente observar assim a imagem, cara, é uma conversão de SDR para exibição HDR perfeita. Muito melhor que a imagem que às vezes fica lavada e escurecida do Sport TV 4K, quando eles exibem SDR dentro de uma transmissão HDR. E a nitidez está muito parecida com o Globoplay. Além do 4K, foi testado a incrível interatividade. Durante o programa ficava popando algumas enquetes sobre os assuntos que estavam sendo abordados naquele episódio. Obviamente, algumas perguntas parecia que só eu tinha votado, porque só eu era maluco e estar acordado às 7h30 da manhã num domingo. Mas tinha algumas coisas que pediam para que o telespectador colocasse o QR Code, o que, mais uma vez, valida o meu argumento que 20 anos de promessa de interatividade da TV, numa cultura de mais de 5 décadas que a pessoa passivelmente assiste aquele conteúdo que a emissora transmite e que depois de 5 anos é difícil mudar esta cultura, mas que ainda insistem na interatividade, é um dos pontos abordados neste vídeo de interatividade que eu gravei há algum tempo atrás, mas pelo menos a imagem 4K foi entregue como prometido. Ao contrário, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que estão fazendo alguns testes lá no Rio de Janeiro com melhores momentos, com o áudio das torcidas, mas aquela imagem sabor 4K, depois daquelas imagens cinematográficas da Copa do Mundo que você também pode conferir neste outro vídeo. E eu espero contar com você no próximo vídeo exatamente aqui neste canal. Um grande abraço e até a próxima.